Salve, salve, arteiras e arteiros! Hoje mais um vídeo aqui do canal canal da Lei Aldir Blanc, do canal da Companhia O Que de Que, para falar de um novo boletão da Lei Aldir Blanc, porque parece que estão querendo prorrogar a Lei Aldir Blanc e parece que ontem finalmente votaram, Zé. Você estava lá votando? Salve, salve, galera! Rodrigo. Depois de Houston, Boston e Massachusetts, você tem que contar pra gente que lugar é esse que você tá agora. Você Estou no tá no canal, novo estou no sol, no meu canal da O Que de estúdio. Que. Estou no canal da O Que de Que aqui. Ah, esse estúdio tá diferente, olha É lá. chroma key, é chroma key, é chroma É key. chroma key, você não vai botar uns livros atrás para fazer de conta que é estudioso? Não, não, deixa eu achar que eu estou relaxando. Entende? Bom, vamos lá, Rô. É isso, a gente tem hoje uma micro vitória para a gente comemorar aqui no Senado. Prorrogaram o prazo de execução da Aldir Blanc, né? Mas vamos entender o que isso significa. A gente está com um prazo, em tese, muito espremido para realizar a Aldir Blanc na maioria dos estados e municípios, porque eles tinham, pela regulamentação federal, que saiu junto logo depois da aprovação da lei, eles tinham até junho para fazer a prestação de contas dos estados e municípios para o governo federal. Por isso a gente está numa grande aflição nesse estado, momento da pandemia que está tão grave agora no país, porque o estado de São Paulo, por exemplo, a maioria dos projetos, a grande maioria, está com uma data até 30 de abril para encerrar o projeto, para zerar a conta, para poder fazer a prestação de contas na primeira semana de maio, para o Estado poder fazer a prestação de contas dele para junho. O que é isso que ontem foi votado no Senado? É a possibilidade dos estados e municípios terem até o fim de 2021 para realizar os seus recursos, os empenhados no ano passado, e até 2022 para os estados e municípios fazerem suas prestações de contas para o governo federal. É isso que significa, né? Quais são os passos agora? A gente pode comemorar, vai prorrogar, já não tem que terminar em abril? Calma, ainda não é isso. A gente ainda tem. Aprovou no Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados. Se aprovar na Câmara o mesmo texto, sem alterar o texto, já vai para o presidente assinar. Se tiver alteração, volta para o Senado. Como já está uma articulação entre Senado, Câmara, nossas parcerias lá no governo federal, mandato da Jandira, da Benedita, da nova presidente da Comissão de Cultura, que é a Alice Portugal, e vários outros senadores e deputados de PSOL, de PT, de PCdoB e de outros partidos também que têm apoiado nossa causa, eu acho que não vai ter mudança do texto na Câmara, a gente só tem que torcer para ser votado logo no meio desse caos que a gente está vivendo no governo federal. Daí vai para o presidente assinar e publicar no Diário Oficial. Então, Zé, quer dizer que quem está aqui no estado de São Paulo com os PROACs Labs, né, vai poder aí ter um fôlego para executar. Isso é para a galera do eixo de licenciamento, fruição e produção. Mas também acho que é legal a gente falar que não é legal esticar demais, porque a pessoa vai continuar pagando a manutenção de conta, de uma conta que é exclusiva do projeto, vai ter que ficar presa com esse trabalho aí, esticando esse trabalho, quer dizer, não consegue se livrar de um trabalho para poder procurar outro. E também lembrando que para quem não é desses eixos, que é do eixo de premiação, vai ter um prazo maior também para fazer aquele relatório, que também teria que ser até o 30 de abril. Então, esse prazo que a gente está falando aí, que pode esticar, fora tudo aí o que o Zé já explicou de cidades e estados que nem chegaram a executar a verba da Lei Aldir Blanc. Então, Zé, quer dizer que existe olha, uma grana sobrando dessa Lei Aldir Blanc aí em estados e cidades que não conseguiram executar por vários motivos, né? Você já até me contou ontem que são cidades que trocaram prefeitos. Eu mesmo já sofri com isso. Uma vez eu fui fazer
uma circulação pelo interior, na época de outubro, novembro ali, que era entre primeiro e segundo turno, as prefeituras que perderam o mandato no primeiro turno não queriam nem que a gente executasse. Não aparecia secretário, não aparecia prefeito, não aparecia ninguém. Falava, eu assino a carta e vai embora. É uma vergonha como pode acontecer isso no poder público de uma cidade, né? Diz aí, essa grana que sobrou, como é que tá? Ficou aonde? Você já pegou uma parte para você ou ainda estão nas cidades ali, nos estados? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de um segundo assunto, né? Acho que esse vídeo ele é maiorzinho, acho importante a gente setorizar as coisas, porque todas as mensagens de zap, de telefonemas que as pessoas ficam fazendo para a gente, as perguntas nos grupos, a gente vê que as pessoas misturam um pouco as instâncias, porque é confuso mesmo, né? Faz parte das nossa confusão muito confusa, né, Rô? A gente continua falando disso. No fundo é isso. Nos boletins da Leodir Blanc eu já até mudei. Sempre há um vídeo novo quando há uma nova confusão muito confusa. É isso. Vamos lá. Então, assim, agora a gente tem um segundo assunto desse boletão, que teve estados e municípios ano passado que não conseguiram empenhar o dinheiro todo até dezembro. Né? Eles tinham que empenhar aquela MP do governo federal de dezembro, garantia que se os estados e municípios empenhassem o dinheiro, dissessem qual destino teria especificamente, é isso que significa empenhar, eles poderiam pagar as pessoas neste ano. Foi por causa disso que o estado de São Paulo, por exemplo, empenhou todos os 4 mil e tantos projetos até dezembro do ano passado e pôde pagar a gente só em janeiro. Foi por causa daquela MP que isso foi possível, né? Senão o Estado também teria perdido dinheiro. Vejam só a loucura que é isso. Agora, teve Estado e município, assim, mesmo o Estado de São Paulo, ele teve uma reversão de alguns municípios que ele não conseguiu usar o dinheiro todo. Teve muito município que, por causa da questão política da eleição, que mudou partido, então o partido que estava no poder sabia que ia ser o inimigo que ia ganhar e não quis deixar esse negócio encaminhado. Teve muita prefeitura pequena que a gente ouviu falar que nem se interessou pela Aldir Blanc. Teve município que até tentou, mas a falta de habilidade por não ter uma secretaria, não ter gente especializada em realizar projetos de cultura, acabou pondo os pés pelas mãos e acabou, mesmo com esforço, não conseguindo cumprir todo o rito jurídico e burocrático necessário para se realizar essa questão. Então, sobrou dinheiro, né? Existe uma fala do secretário de Cultura, Mário Frias, na sexta-feira passada, na audiência pública, que ele falou em 750 milhões. Agora, ontem, no Senado, o relator falou que era da ordem de mais de 50% do valor da Aldir Blanc. Eu não sei precisar exatamente esse dinheiro, mais de 50% eu acho meio absurdo pessoalmente, mas eu não tenho certeza desse número. O fato tem um dinheiro que não foi empenhado, é um dinheiro da cultura. E esse dinheiro já foi mandado para os estados e municípios. Não é um dinheiro novo que o governo federal vai ter que mandar, é parte daqueles 3 bilhões. É uma batalha que a gente está falando, o governo destinou 3 bilhões para a cultura. Queremos usar os 3 bilhões. Queremos usar esse dinheiro todo, né? Uma parte não teria como ser usada pela lei, pelo decreto inicial. Quando virou janeiro, os estados e municípios teriam que já devolver o dinheiro, mas aí veio, logo em janeiro, nos primeiros dias, veio um documento da Secretaria Especial de Cultura falando, peraí, o dinheiro que vocês não usaram, segura com vocês. Deixa esse dinheiro aí e espera novas instruções. O que é essas novas instruções? É essa batalha que a gente está fazendo, essa tentativa que a gente está fazendo, para que o governo federal, TCU, Ministério da Economia, Ministério da Fazenda e Secretaria de Cultura permitam, autorizem que os estados e municípios lancem novos editais, novos chamamentos, e aí vai ser escolha dos estados e municípios
se vai só editais de premiação, ou se vai chamar mais inciso 1, que é aquela verba para indivíduos, se vão fazer os municípios novos chamados para espaços e territórios. Essa é uma prorrogação do uso do dinheiro que não foi usado no passado, é importantíssimo. E aí, Rô, para encerrar esse pedaço, eu, pessoalmente, vou me engajar em que esse dinheiro seja prioritariamente destinado àqueles trabalhadores e espaços da cultura que não ganharam nada no ano passado. Eu acho isso importantíssimo. Que a prioridade seja por um critério de pontuação ou de exclusão mesmo, primeiro para aqueles que não ganharam nada. Essa é a segunda batalha que a gente está fazendo, Rô. Bom, Zé, queria dizer que não é só você que tem essa batalha, porque eu também estou nessa. Eu acho que esse dinheiro tem que chegar em quem está precisando mais, porque tem muita gente que eu fiquei sabendo que não se inscreveu porque não ficou sabendo, muita gente que não se inscreveu porque achou complicada a forma de se inscrever, senhores de idade que trabalham com o teatro de bonecos, que a gente fez aquele festival priorizando mestres que não sabiam, não tinham lidar com o tecnológico, não participaram, muitos participaram, a gente até se surpreendeu com a qualidade, porque muita gente achou que a qualidade do festival ia cair, por causa de pessoas que não ganharam a Lei Aldir Blanc, muito pelo contrário, foi um excelente trabalho de qualidade, assim que a gente conseguiu angariar com pessoas que ficaram de fora, ou por não saber, ou por não ter a prática dos editais. E você falou que a gente recebeu no estado de São Paulo, em janeiro, Zé, mas eu também ouvi pessoas que estão acionando a ouvidoria porque até hoje não receberam do tal PROAC Lab, cara. Sim, Rô, isso é verdade. Primeiro eu queria falar e fazer aqui um elogio público à tua iniciativa de ter priorizado no festival projetos, espetáculos para participarem do festival que não tivessem ganho nada. Eu vi teu chamamento, eu achei super interessante e super honesto, né? Já tem um festival, então, que tem a prioridade de participação quem não ganhou nada. Isso não é excluir quem ganhou, né? A gente fala de priorizar quem não ganhou nada. Quem não ganhou nada receber, se ainda tiver dinheiro, aí fica os que já ganharam alguma coisa. É disso que a gente fala. Bom, Zé, eu queria dizer que, primeiro, esse critério não é só meu, o mérito não é só meu, porque eu só trouxe o critério das nossas discussões ali dos fóruns, dos movimentos, dos quais a gente nós fomos uma das pessoas, né, duas das pessoas que mais participaram de toda a discussão da Aldir Blanc, que não era para ter essa burocracia, essa dificuldade de adesão. Então, não tive ideia nova nenhuma, eu só, na verdade, só trouxe essa ideia para esse segmento que eu trabalho, que é o teatro com bonecos. Mas agora, aproveitando que vai prorrogar, todo mundo aí vai ter prazo maior para fazer, vai poder executar seus projetos com calma. Tinha muita gente enrolada aí, e eu só estava imaginando o colapso que entra a internet aí, porque já está cada vez pior aqui na cidade de São Paulo nos últimos meses. Mas queria perguntar de um outro ponto de vista. Por exemplo, eu, que sou um menino direito, que já cumpri os prazos, já fiz os meus projetos, tá tudo pronto, já estou prestando contas aí agora. Se não ganhar nenhum edital, Zé, vou passar fome, vou ficar sem dinheiro. Não tem mais dinheiro para Lei Aldir Blanc, para quem já fez tudo. Rô, a gente tem que pensar nisso e continuar a pressão, né? Porque a gente, na verdade, estamos vivendo um período de calamidade sanitária pior até do que a gente estava no começo da discussão da Aldir Blanc no ano passado, né? Se a gente pensar que a Lei agora... Aldir Blanc era para um estado de emergência, né? Que a gente estava ali em quase 1.000 mortos. Agora a gente chegou numa fase roxa, né? Que é mais de quase 4.000 mortos por dia. Quer dizer, como é que fica? Pois é. Assim, você pensar que abril do ano passado é quando estava começando a discussão de a possibilidade do que veio a ser a Lei Aldir Blanc, né? As conversas começaram meio por março, abril. Um ano depois a gente está numa situação muito pior, muito mais complexa, né? E aí tem essa questão, o que a gente faz, o que a gente não faz. Então, continuando a discussão do que a gente tem do Senado Federal, da Câmara Federal, das discussões com os parceiros da cultura no âmbito federal, tem alguns movimentos que acontecem, que diz respeito, em parte, a tornar a Lei Aldir Blanc permanente e não apenas emergencial.
torná-la uma lei efetiva e contínua do país, né? Com regulação e dotação orçamentária anual, para a gente poder ter edições anuais da Lei Aldir Blanc. Ah, mas como é que isso seria feito? Isso seria feito com a verba do Fundo Nacional de Cultura, que é uma verba carimbada, que todo ano tem um tanto de dinheiro que vem das loterias, que vem de saldos remanescentes de projetos de Lei Rouanet que não conseguiram usar o dinheiro todo. Então, assim, eu captei 1 milhão na Rouanet e meu projeto eu gastei 990 mil. Sobrou 10 mil que eu não tive onde usar. Esse dinheiro eu devolvo para o governo federal, vai para o Fundo Nacional de Cultura. A loteria, aquela coisa da Loto, Loto Fácil, Sena, Mega Sena, etc., toda vez que cada aposta que é feita, tem um tantinho de dinheiro que alimenta o Fundo Nacional de Cultura. E algumas outras verbas desse fundo, né? Você estudar a lei do fundo a fundo, fazendo uma piada ruim, você vê que ela tem algumas fontes de recursos, né? Ah, mas o dinheiro do fundo foi inteiro usado no Aldir Blanc. Não! Como assim, Zé, não? Não! A gente não usou o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura na Aldir Blanc. O dinheiro da Aldir Blanc, esses 3 bilhões da Aldir Blanc 2020, eles vieram daquela PEC emergencial, da PEC de guerra. Por quê? Então, peraí, Zé, você está dizendo que foi até notícia que a gente deu aqui. Então, calma, muita hora nessa calma. Então, quer dizer que aqueles 3 bilhões que sempre foi discursado que viria desse Fundo Nacional de Cultura, que simplesmente o governo federal cagou para a cultura há muitos anos, não lança mais nenhum edital, como, por exemplo, antigamente tinha o Klaus Viana, Klaus Viana, Miriam Muniz, eles não fazem nenhum edital de cultura, então não é daí que veio o dinheiro para a Lei Aldir Blanc? Não é daí que veio o dinheiro da Aldir Blanc, Rô. Tinha essa ideia, então assim, a Aldir Blanc foi projetada a partir desse dinheiro. Então assim, quanto tem no Fundo Nacional de Cultura desse dinheiro que não se usa há muitos anos? Há muitos anos a gente fala 4, 5 anos que não se usa esse dinheiro. Ah, tem ali 2.700 em meados do ano passado. Ah, então vamos arredondar, vamos fazer 3 bilhões. Mas na hora de operar, a operação de fundo deveria ser de fundo a fundo. Muitos estados e municípios não têm fundo de cultura. São Paulo mesmo, o maior estado, a maior capital do país, não tem fundo de cultura, nem estadual, nem municipal. O estadual fizeram um arremedo agora no começo do ano, que está muito esquisita essa história. Fizeram um puxadinho. Um puxadinho de fundo, que está esquisito. Municipal não existe. A operação jurídica, burocrática e contábil do dinheiro do Fundo Nacional de Cultura para alimentar o Aldir Blanc ia ser muito complicada de fazer no ano passado, na demanda de emergência que a gente tinha. Então, acabou entrando dinheiro daquela PEC de emergência do país, que alimentou cultura, saúde, transporte, educação, sanitário, hospital de campanha, tudo, né? Então, o dinheiro do fundo acabou ficando preservado. Uma das ideias é fazer uma edição em 2021 com esse dinheiro, né? Como o quê? A primeira ação da Lei Aldir Blanc permanente agora utilizar esse dinheiro do fundo. Essa é uma ação que está em movimento e a gente está batalhando lá no governo federal para fazer acontecer, porque é isso, a tendência de 2021 é ser pior para a cultura do que foi em 2020. Aí seria um dinheiro novo para projetos novos, que a gente deveria discutir com estados e municípios os erros e os acertos dos editais do ano passado e formular novas metodologias de cadastramento, ampliar o cadastramento já feito, fazer de forma simplificada, fazer busca ativa, colocar pontos de cadastramento em escolas, em repartições públicas dos municípios, vinculadas aos estados, escolas, hospitais e etc. Formular políticas com mais simplicidade. Os editais do ano passado
ainda foram complexos e por isso ficou tanta gente de fora, mesmo com bons trabalhos como você trouxe no teu festival. Zé, você tem uma coisa que a Lei Aldir Blanc mostrou, é que se houver um investimento digno, há projetos dignos para serem executados. Esse mesmo projeto que você elogiou da Feira das Formas Animadas, ele ficou como suplente na Lei Aldir Blanc e só foi realizado porque se pagou todos os projetos inscritos. Então tem muito projeto, a competição nesses editais acabam sendo cada vez mais desleais. A gente pega o último Zé Renato aqui na cidade de São Paulo, tiveram mais de 400 inscrições para 30 inscritos, mas não é esse Zé Renato, é o prêmio de teatro mesmo. Então, quer dizer, o meu projeto ficou em 47º, não pegou o Zé Renato, nem esse, nem o edital. Quer dizer, você vai falar que o projeto é ruim? Não é, mas é tanta competição que fica desumano, cara. É impressionante. Mas o Zé está trazendo tanta notícia boa, vê se eu entendi direito. Então a gente vai ter uma Lei Aldir Blanc nova, já foi aprovada a prorrogação da Lei Aldir Blanc. Então está muito fácil, Zé. É só ficar aqui tranquilo e esperar chegar a notificação no meu e-mail ou no meu WhatsApp, dizendo To Be continue com o seu projeto, que agora você tem até 2022. É só isso que eu preciso fazer, não é, Zé? É não! É não! É não! É Como não! assim, Zé? É não! É não! É não! É não! É não! É não, Rô. A gente tem que ficar bem ligado, mobilização. Eu acho que a gente está começando, eu estou sentindo que a gente está começando um novo estágio de entrarmos novamente em um estado de permanente estado de emergência cultural. Eu estou sentindo que os grupos, os fóruns vão se reativar agora, porque a gente já começou a executar, já está entendendo o que era o Aldir Blanc do ano passado, e as coisas agora estão demandando novamente articulação coletiva, articulação política. Por quê? Por que eu estou falando isso e por que o é não? Né? Vale lembrar uma coisa. Essa prorrogação, que é o assunto 1, diz respeito à relação do governo federal com os estados e municípios. O governo federal, quando prorroga, ele não prorroga para mim, que sou o executor. Ele prorroga para os estados e municípios. Né? Esse sistema nosso, que é outra coisa que a Aldir Blanc teve, né? A gente tem capacidade, competência, conhecimento e mobilização popular para operar um sistema único de cultura, para operar um sistema nacional de cultura. A gente tem capacidade de fazer isso. Né? O resultado da Aldir Blanc, com todos os problemas, o que se está efetivando é brilhante, é muito consistente em termos de especificidade regional, localidade, tipo, característica do perfil dos trabalhadores de cultura de estados e municípios específicos. Né? Então, a partir de um mesmo regramento único, a gente está vendo que os estados e municípios conseguem operar com singularidade. Né? Isso é muito bonito. Agora, o que a gente vai precisar é, em acontecendo a prorrogação federal, seja via o término do processo desse PL do Senado, que ontem foi aprovado no Senado, passar na Câmara e ser sancionado pelo presidente, seja via aquele decreto que sexta-feira passada o secretário especial de Cultura falou que já estava pronto e que ia ser publicado essa semana. Cadê esse decreto? Cadê esse decreto? Eles nunca acertaram a data, Zé. Relaxa. Cadê esse decreto? Sexta-feira passada o Mário Frias falou que estava pronto. Cadê? Cadê a publicação? Né? Falta a caneta para assinar. Calma, Zé, calma. Estou fabricando a caneta. Isso acontecendo e sendo publicado no Diário Oficial, nós, fazedores de cultura, não vamos poder ficar esperando chegar a informação no nosso zap, como você queria, Rô. A gente vai precisar acionar os nossos estados e municípios para que os estados e municípios prorroguem para mim, para você, para cada um dos fazedores. Ou seja, depois que o governo federal fizer a prorrogação para o estado de São Paulo, a gente precisa que a Secretaria de Cultura de São Paulo, do estado, o senhor Sérgio Saleitão,
prorrogue para a gente. Né? Vai precisar de um decreto, uma portaria, uma instrução normativa, né? Porque a grande maioria dos projetos do governo do Estado de São Paulo, a gente está com prazo para acabar em 30 de abril, entrega do relatório dia 9 de maio. O Estado precisa emitir um documento que nos autorize a terminar o nosso projeto, mas cumprir esse prazo de abril. Então, a gente está em estado de emergência, a gente vai precisar ficar ligado, mobilização, chamando o WhatsApp, abaixo-assinado, pressão na secretaria, e isso vale para todos os estados e municípios, para cada um fazer a sua pressão junto ao seu poder público para que isso aconteça. É isso, Rô, temos muito assunto pela frente, mas a gente gosta, né? Vai fazer o quê? Traduzindo o que o Zé está falando, ele está falando o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para que todo mundo fique atento com o que está rolando e fique, assim que sair novidades e confusões confusas, a gente vai fazer os vídeos do Boletim da Lei Aldir Blanc para você ficar por dentro. E eu já aposto que esses decretos estaduais que vão prorrogar a data do dia 9 de maio vão sair no dia 10 de maio, Zé. Eu já aposto que vai acontecer isso. Depois que tiver todo mundo enforcado, sai o decreto que acabou lá prazo, e aí a gente vai prorrogar depois que já acabou o prazo. Mas, Rô, eu tenho falado para todo mundo que me pergunta que, assim, ok, estamos na pressão por essa prorrogação, agora mantenha ativo, e se você não tem, preveja um plano B para o caso de esse prazo de 30 de abril não ser prorrogado. Faz de algum jeito, pelo celular, transmissão do Facebook, Facebook Watch, faz alguma coisa para você realizar a tua atividade. Cada um na sua casa, junta todo mundo no Zoom e grava e transmite isso. Faz alguma coisa, tenha um plano B para você não ter que aglomerar, né? Cuidado sanitário em primeira mão, faz de casa, pelo Zoom, pelo Meet, faz de algum jeito. Tenha esse plano para o caso da gente não conseguir esse prazo, como você falou, se sair o decreto só dia 10 de maio. Zé, ouvindo você falar, só me fez lembrar de uma frase do grande mestre sobre essas coisas da luta, da nossa briga constante. Ele vivia dizendo: haja o que haja, a luta só termina quando acaba. Nos vemos no futuro. Tchau, galera. Tchau, Zé. Tchau, galera. Vamos lá.